Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será Educação Racional. Pira! Um salve para você que está assistindo o programa Terceiro Milênio e para você que gosta de cultura. É sempre bom repetir, né? O programa aqui é cultural. Programa racional com o único objetivo a divulgação dos livros Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua participação. Educação racional. O que é educação? A palavra educação tem sua origem no latim, deriva de dois verbos. Educare, que significa criar, nutrir ou alimentar, e educere, que significa conduzir para fora, guiar para fora. Os dois conceitos reunidos têm o significado de desenvolver as potencialidades do indivíduo e prepará-lo para o mundo e sociedade. Podemos dizer que educação é um termo extremamente abrangente, tem um significado amplo, e não é atribuído tem um significado amplo e não é atribuição exclusiva das escolas. Vai muito além, faz parte do desenvolvimento evolutivo do ser humano. Segundo a educação, sendo a educação um processo de ensinar e aprender, visando o desenvolvimento intelectual, moral e social, ela ocorre em todos os ambientes, na família, na escola e na sociedade de um modo geral. Faz parte do processo evolutivo natural, das transformações naturais, lapidando o ser humano para um desenvolvimento racional. Apesar da educação ser abrangente, a educação formal é regulamentada pelo Estado, tendo suas regras e sua supervisão para garantir o cumprimento da legislação. A principal lei que faz isso no Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Sendo o Estado o principal responsável por educar os seus cidadãos, ainda enfrenta muitos desafios complexos para melhorar a qualidade de ensino, e alguns pontos críticos estão sendo debelados e desafios aos poucos estão sendo superados. No Brasil e no mundo existem infinidade de excelentes educadores, capacitados e com aptidão para lecionar, e assim o fazem, dedicando suas vidas para o desenvolvimento positivo da sociedade. Infelizmente, ainda existem em toda a sociedade mundial muitos educadores que são compatíveis com uma citação do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. No livro A Arte de Escrever, Schopenhauer, muito desiludido com a educação da época dele, na Alemanha, ele citou o seguinte: quando observamos a quantidade e a variedade dos estabelecimentos de ensino e de aprendizado, assim como o grande número de alunos e professores, é possível acreditar que a espécie humana dá muita importância à instrução e à verdade. Entretanto, nesse caso, as aparências também enganam. Os professores ensinam para ganhar dinheiro e não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham, dando a impressão de possuí-la. Isso foi uma citação do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que estava muito desiludido com a educação da sua época. Infelizmente, isso ainda se estende bastante no dia de hoje. Está na educação a solução para todos os problemas sociais, a solução para o grave problema do uso das drogas ilícitas, a solução da violência, a solução para a proteção do meio ambiente natural, o desenvolvimento de uma economia justa para todos, etc. Enfim, uma sociedade com educação positiva é o mesmo que ter uma sociedade saudável com bem-estar social. Só que, para isso, ou seja, para termos cidadãos equilibrados, saudáveis, uma economia forte e justa, é preciso sair da teoria e colocar em prática todos os processos do significado extremamente abrangente da palavra educação, dentro da formalidade e da informalidade, como um todo.
Todos são responsáveis por educar, quer seja conscientemente, formalmente ou inconscientemente. Todas nossas ações e pensamentos estão ligados nos processos de aprender e ensinar, mesmo que não seja intencional. Aprender e ensinar estão ligados aos processos de transformações naturais. A natureza tem trabalhado milhões de milênios para preparar e ensinar os seres humanos como viver em um mundo justo, com equilíbrio e felicidade. Para termos uma sociedade equilibrada, precisamos de educação. A educação em sua plenitude e abrangência, na prática, a educação racional. O desenvolvimento racional do ser humano. E enquanto isso não acontece, o que estamos vendo no mundo são conflitos de um modo geral. Algumas citações dos livros Universo e Desencanto e das obras-primas de Francisco de Assis. Vamos lá. Por isso, esse mundo é torto, e agora sabe como foi que começou a tortura. E por ser torto, é que vocês nem direito de viver têm. E assim morrem, queiram ou não. Por aí vejam a tortura. Onde está o bom? Onde está o direito? Em lugar algum. Pois formaram essa educação para se compreenderem erradamente e por isso vivem dolorosamente. Por que dolorosamente? Porque o sofrimento é constante. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos, e só quando souberem o que aqui está escrito é que irão fugir dessas normas para dizerem: eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros, procurando esclarecer todos pelos meios claros e certos que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. A natureza vos dá um grande exemplo. Não deseja ao teu próximo aquilo que não queira para si. Este exemplo é um espelho de comparação com a natureza, que os cegos não enxergam. A educação está dentro de um encanto de perdição, não podendo todos assim, desta maneira, encontrar a verídica observação para que procurem se salvar, procurando a fina e pura contradição para irem se libertando aos poucos e terem a salvação. Juram por falsidade que constituíram a fraternidade da civilização, imperando o nome ferido de educação e instrução, faltando os elementos principais, que é justamente conhecimento de si e do seu irmão. Como podeis ungir em questão de pleitear uma formação bela para todos, se todos não sabem o que fazem, nem o que dizem? O primeiro vos perdeste, o terceiro da mesma forma. Vieram todos em devaneio, completamente pela ignorância dessas confusões, amando e formando esses temperamentos baixos de cada falso de educação imperiosa da destruição, que reina toda essa instrução que você achas tão consolado com esta podridão do fundo da perdição. A ambição é o elemento produtivo que tem sido todos vós, desde os primeiros tempos ungidos, e por vós se unirem para esta cooperação infeliz. Cooperadores hipócritas querem ser mais da escuridão perpetua, que assim tem implantado neste vasto paraíso que se encontra só o riso da hipocrisia por estes mestres fulminados dos temperamentos dos passados e de hoje em dia, entupidos todos com essas ideias de formação da intelectualidade da perfeição, que só no nome já de tempo reina e todos nesta pura e fina destruição. Se não compreenderem uns aos outros e brigando irmãos com irmãos, perdendo suas vidas belas sem saberem o que é esta panela,
panela do cozimento dos apodrecidos sábios da terra que imperam só para este cunho de guerra, fazendo e apurando seus elementos de destruidor. Sem ter amor ao seu próximo, de tiranos são condutores que blasfêmia, de desalmados fizeram que esta é a formação da educação e perfeição moral que os homens acolheram na terra, a educação das guerras, as instruções das guerras, a civilização das guerras, que assim fazem para todos os cantos. Por todas as maneiras imperam estas imperatrizes infelizes de dizerem que esta é a bela perfeição. Que bons princípios, que grandiosíssimos fins, que tristeza! Vós não enxergais e dizeis que isto é uma grandeza. Ilusão fatídica, todos os filhos por este escombro fatal. Isso foi uma referência da citação dos livros Universo e Desencanto e das obras-primas de Francisco de Assis. Muito obrigado. Eu passo a palavra aqui para os demais. O Bira, realmente, esse texto que você leu muito interessante, e eu já tive até a oportunidade de comentar aqui no programa que a falência do pensamento, ela atingiu vários setores da nossa vida, né? A saúde, a educação, a economia e outros setores mais. Mas de todos eles, a educação foi a mais prejudicada, né? Atingiu em cheio a educação, a falência do pensamento. Por quê? Porque, ao falir a educação, abriram-se as portas, ou melhor, escancararam-se as portas do desrespeito, né, do preconceito, né, o desrespeito às regras da boa educação. Aquelas 4 palavras mágicas que nós conhecemos caíram em desuso, né? Enfim, aconteceu assim uma bagunça generalizada. A família começou a perder a paciência com os filhos, com muita facilidade, transferindo a responsabilidade para a escola, para os professores pedindo ajuda à direção, que também não estava conseguindo resolver o problema, porque eu sempre vi a educação da seguinte maneira: aqueles bons exemplos que nós aprendemos na nossa infância, aquilo ali fica marcado para a vida toda. Nós vamos praticando tudo aquilo de bom que nós aprendemos para o resto da nossa vida. E com a falência do pensamento, veio o desrespeito, veio essa confusão toda, a falta de responsabilidade, né? Os professores ficaram sobrecarregados de responsabilidade, muitos atualmente estão afastados de suas funções por causa de depressão, síndrome de pânico. Eu tenho um colega que não pode nem passar na frente de uma escola, que começa a tremer, começa a chorar. Existem muitos passando por essa mesma situação. E tudo isso, né, por causa da falência do pensamento, que veio mexendo no comportamento de todo mundo. Então, a melhor educação, a melhor didática para se trabalhar na escola é a didática do raciocínio. E essa didática, ela tem que ser aplicada não só dentro de sala de aula, com os alunos, mas também os professores, claro, devem participar, os pais, a família, a direção, enfim, toda a comunidade escolar tem que conhecer a didática do raciocínio, né? Eu me lembro que, quando eu estava trabalhando, 2 alunos brigaram na sala de aula porque um pegou o lápis do outro. Mas brigaram feio mesmo. Começou no bate-boca e depois estava assim, os 2 brigando, uma confusão danada. E eu simplesmente peguei o giz, né? Quase não se usa mais essa palavra no tocado. Peguei o giz e escrevi na lousa, no quadro: pensamento enfraquecido e raciocínio desenvolvido. Eu sempre trabalhava na sala de aula com o livro Universo e Desencanto em cima da mesa. Aí eu fiquei olhando, os alunos brigando e eu parado olhando. Depois de muito tempo, eles perceberam que eu estava olhando para eles, aí foram parando. Eu falei assim: sabe o que é isso aqui? Pensamento enfraquecido. Isso aqui, raciocínio desenvolvido. Vocês sabem o que é isso?
Não, uns abaixaram a cabeça, cada um tomou uma atitude, mas ninguém explicou o que era, ninguém sabia. Aí eu expliquei para eles o que é o pensamento enfraquecido, quando o pensamento deixou de como é que se diz, proteger, né, o ser humano, orientar o ser humano positivamente, o pensamento e a imaginação, e quando o raciocínio começou a vigorar. E o que uma pessoa é capaz de fazer com o pensamento enfraquecido? Quais as atitudes que uma pessoa é capaz de fazer com o pensamento enfraquecido? E o que um ser humano ganha quando o raciocínio dele começa a ser desenvolvido? Expliquei em poucas palavras, e os alunos ali escutando tudo. Aí, depois de alguns minutos, os alunos começaram até a dar relato. A senhora está certa, uma vez aconteceu isso assim, cada um deu um relato diferente, mas eu percebi que eles entenderam o que eu falei. Né? Entenderam o que eu falei. E a aula surtiu, ela continuou, mas de uma forma assim, tão agradável, e foi ali que eu comecei a falar de cultura racional na sala de aula. Eu ainda não tinha... Isso mesmo. Aí expliquei direitinho para que isso. O que vocês ganham brigando por causa de um lápis ou por qualquer outro motivo? Quem tem respeito, a pessoa que tem o raciocínio desenvolvido, ela tem respeito, ela tem amizade pelo outro. Eu jamais seria capaz de brigar, de bater num amigo meu ou numa amiga minha por causa de um lápis, uma caneta. Isso não é comportamento de quem tem o raciocínio desenvolvido. E foi seguindo o meu trabalho por aí. No dia seguinte, eles começaram a prestar mais atenção no livro, e eu passei a dar minha aula sempre levando um texto da cultura racional pequeno e mais o texto que eu ia trabalhar na sala de aula, para fazer sempre uma comparação. E as minhas aulas surtiram, né, pena que faltavam 2 anos para eu entrar em aposentadoria, mas nos 2 últimos anos eu trabalhei dessa forma. Então, a melhor didática que tem que ser aplicada na sala de aula é a didática racional, onde todo mundo tem que participar. Aluno, professor, família, né? E aí a situação nas escolas vai melhorar bastante, principalmente a violência, que é isso que está afastando professores, né? Está afastando alunos também. Tudo isso tem que ser resolvido. Isso vai diminuir a evasão escolar, com certeza. Eu até sugiro aqui, no outro dia, doutor Carlos, trazer esse tema, tá? Aqui para o programa, porque eu sei que o nosso tempo é pouco e tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Mas a solução é cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Só uma frasezinha, porque o tema educação racional é muito amplo. Vamos voltar. No 59 do Histórico, ele fala várias vezes em aprendizado artificial, que é da cultura artificial, com o pensamento, e a pessoa estuda a vida toda, aprende tudo aparentemente, e chega no final não sabe nada, porque não aprendeu a se conhecer. Para se conhecer, tem que conhecer o conhecimento de cultura racional, saber quem é, de onde veio, para onde vai, isso tudo que a gente sempre fala aqui e convida ao estudo da cultura racional. Palavras do racional. O pensamento consciente ama o próximo como a si mesmo e faz o bem e não olha a quem. Porque ainda existe no mundo muitas culturas boas, como também existe os maus. Mas o número dos maus é inferior ao número dos bons. O bem existente dentro da cultura inconsciente é aparente. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!